Era setembro de 2017. Fazia calor. Eu morava a uns 30 minutos a pé de uma das entradas da Universidade de São Paulo. Eu estava indo para o trabalho e já havia passado um dos portões de pedestre da universidade quando senti uma dorzinha na região inferior do abdômen. Que dor estranha, eu pensei. Mas aí, eu pensei de novo. Putz, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Espero muito que essa dor passe sozinha. Na época, eu fazia mestrado em Ecologia no Instituto de Biociências da USP. Eu lembro que eu estava animada porque eu havia conseguido uma bolsa de estudos para fazer parte do meu mestrado na Inglaterra. E a viagem estava marcada para outubro, dali a um mês. Lá na Inglaterra, eu ia fazer parte de um laboratório que me ajudaria a analisar os dados do meu mestrado. Ou seja, era super importante para o meu trabalho que eu fosse para esse intercâmbio. E era muito importante para mim também, né? Aliás, seria a primeira vez que eu iria para a Europa. Então, o que é uma dorzinha de barriga perto de uma viagem para a Europa? Na real, eu achei que aquela dor era de ansiedade. Mas mal sabia eu que aquela dor e o meu mestrado tinham muito mais em comum do que eu imaginava. No meu mestrado, eu trabalhava com várias espécies de drosófilas. Drosófila é como são cientificamente chamadas as moscas das frutas, ou moscas da banana. Essas moscas são popularmente conhecidas por esse nome porque elas são atraídas pelo cheiro que a fermentação das frutas, como a banana, libera. Esse ambiente de frutas em decomposição é ideal para que as moscas adultas depositem seus ovos ali. Assim, quando as larvas saírem dos ovos, elas estarão em um meio que é rico em nutrientes para se alimentar e sobreviver até o estágio adulto. A espécie mais conhecida do gênero Drosophila é a Drosophila melanogaster, mas ela está longe de ser a única. Estudos indicam que existem mais de 1.000 espécies drosófilas no mundo e essa diversidade pode ainda estar subestimada. Os animais invertebrados ainda são pouco estudados, o que impede uma compreensão completa da real diversidade do grupo. No meu mestrado, eu queria responder a seguinte pergunta: como diferentes indivíduos de uma mesma espécie reagem à infecção por um mesmo patógeno? Patógenos são qualquer organismo ou micro-organismo capaz de causar danos, como doenças, aos seus hospedeiros. Como exemplos de micro-organismos patogênicos, podemos citar alguns tipos de vírus, fungos e bactérias. Já hospedeiros são qualquer organismo que abriga outros organismos de forma temporária ou permanente. Voltando ao meu projeto de pesquisa, para tentar responder a minha pergunta do mestrado, eu cultivava cerca de 40 espécies de Drosophila em laboratório e infectava alguns indivíduos de cada espécie com vírus. Em seguida, eu media o tempo de sobrevivência das mosquinhas à infecção e avaliava quanto os vírus se replicavam dentro delas. Era um trabalho muito intenso. E com a data da viagem para a Inglaterra se aproximando, eu não podia me dar ao luxo de perder um dia inteiro de trabalho só para ir ao médico. Bem, pelo menos era isso que eu pensava. Depois daquele dia em que eu sentia dor na barriga, eu de fato fiquei alguns dias sem mais sentir nada. Até que um dia eu estava tranquila no laboratório quando eu comecei a ter uma cólica renal. Cara, eu sabia que era uma cólica renal porque eu já tinha tido várias dessas ao longo da minha vida, por causa de um mau funcionamento de um dos meus rins. E também porque, convenhamos, eu não bebia tanta água assim quanto eu deveria. Enfim, como a dor é muito desagradável, eu não tive outra opção a não ser parar o que eu estava fazendo e ir para o hospital. Na época, eu era estudante, sem plano de saúde e dependia de uma bolsa de estudos para me manter. Em resumo, eu não tinha grana, ou seja, eu dependia inteiramente do serviço do SUS para os meus tratamentos de saúde. Aliás, viva o SUS! Eu fui então para o hospital universitário, o HU, que é um hospital público que fica dentro do campus da USP. Como em caso de cólica renal a dor é muito intensa, eu passei logo pela triagem e fui medicada relativamente rápido. Porém, o médico decidiu dar uma investigada mais a fundo e pediu um ultrassom. Lá fui eu então para a sala do ultrassom.
Eu lembro que a médica colocou aquele gelzinho gelado nas minhas costas e começou a passar o transdutor, aquele aparelho que parece um desodorante de bolinha. Passado um tempinho, a médica avisou que teria que sair da sala por um momento. Não demorou muito e ela retornou com outro médico. Eles conversaram rapidamente e vieram falar comigo. Eu estava com uma infecção bacteriana grave. Provavelmente eu seria internada imediatamente. Caracas, que surpresa, mano. Agora eu não tinha muito mais o que fazer a não ser remediar. Mandei mensagem para o meu orientador e para as pessoas do laboratório, avisando o que tinha acontecido, e pedi para que alguém cobrisse meu turno cuidando das moscas e dando continuidade nos experimentos no dia seguinte. Agora que eu era um hospedeiro de uma bactéria patogênica que estava me causando muito, muito mal, estudar infecções não parecia tão fascinante assim. Eu me senti como as minhas moscas no laboratório. Alô? Planeta Terra! Alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou a Camila. Esse é o 4º episódio da temporada Nós na Evolução, onde a gente está falando sobre como os seres humanos são capazes de interferir na evolução das espécies, mesmo sem querer. Nesse episódio, eu vou te mostrar como nós, seres humanos, somos capazes de criar superorganismos extremamente perigosos. Então, bora voltar para a história. Para tratar essa tal bactéria que eu tinha dentro de mim, eu seria iniciada em um tratamento com antibióticos. Então, os antibióticos são essas moléculas que têm ação contra, principalmente, bactérias, né? Essa quem está falando é a professora Renata Picão, da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Renata é pesquisadora e estuda a resistência de bactérias aos antibióticos. Eu sou graduada em farmácia com análises clínicas, mas quando eu conheci a microbiologia clínica, aí eu me encantei. Ela me explicou como os antibióticos funcionam, impedindo o crescimento bacteriano ou destruindo as bactérias diretamente. O marco da era moderna dos antibióticos ocorreu quando Alexander Fleming, um microbiologista escocês, observou que o fungo Penicillium notatum inibia o crescimento de bactérias. Isso lá em 1928. Ele havia descoberto na natureza a penicilina, o primeiro antibiótico amplamente utilizado. A Renata explicou que, diferente do que muita gente pensa, os antibióticos são produzidos naturalmente por outras espécies de seres vivos. No caso do Fleming, a penicilina foi isolada de um fungo. A humanidade foi na natureza buscar os antibióticos que a gente usa hoje. Se você for ver, a grande maioria é isolada de fungos ou de bactérias do ambiente. É até por isso que a gente tem tanta resistência. Porque se existe esse antibiótico na natureza, existe também as bactérias que resistem a ele na natureza. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina começou a ser produzida em larga escala para tratar soldados feridos. De 1940 a 1960, houve então um grande desenvolvimento de diversos tipos de antibióticos, o que revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. Esse período é conhecido como a Era de Ouro dos Antibióticos. Quando eu comecei a tomar os antibióticos no hospital, eles não tiveram muito efeito. E os médicos disseram que teriam que cultivar um pouco das bactérias que eu carregava para identificar a quais antibióticos ela respondia. No final, o resultado foi surpreso. Quase nenhum dos antibióticos testados parecia surtir muito efeito. E a melhor solução seria fazer uma terapia combinada. Em outras palavras, vários antibióticos seriam misturados para que algum efeito fosse sentido pelas bactérias dentro de mim. Em meio a essa notícia que eu havia acabado de receber, milhares de perguntas passavam pela minha cabeça. Como é que eu vim parar nessa situação? O que é que eu fiz com o meu corpo e com a minha saúde? Será que a minha pira pelo trabalho causou tudo isso? E essa bactéria agora, hein? Será que ela é uma bactéria super resistente? Seria essa uma super bactéria? Mas afinal, o que são superbactérias?
Sim, as superbactérias são aquelas resistentes a muitos antimicrobianos. E aí tem vários tipos, porque são vários grupos bacterianos que podem ter essa característica, né? A Renata disse que a resistência das bactérias é um fenômeno natural. Então, bactéria resistente a antibiótico existe naturalmente no ambiente, no nosso próprio corpo, então é algo esperado. O problema das superbactérias é que elas acumulam muita resistência. Então, elas acumulam resistência a um antibiótico, depois a outro, depois a outro. E lá no final das contas, a consequência é que as opções terapêuticas ou os antibióticos disponíveis para tratar as infecções são muito reduzidos. Então, as superbactérias são bactérias resistentes a vários, se não todos, os antibióticos já produzidos pela indústria farmacêutica. Diante disso, você deve estar se perguntando como que essa resistência aparece? De onde vêm essas bactérias? Ou até mesmo por que a indústria farmacêutica simplesmente não investe mais no desenvolvimento de novos medicamentos? Todo tem uma base genética, fenômeno darwiniano, sobrevida do mais forte. E isso se aplica em todo, incrível, na parte de microbiologia também. Esse quem está falando é o professor Newton Licopan. Eu sou docente aqui do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Trabalho no departamento de microbiologia, onde realizo a parte acadêmica de docência, né, ministrando todos os fundamentos da microbiologia para cursos da área da saúde, né, e em paralelo fazemos pesquisa na parte de microbiologia, doenças infecciosas, tanto em medicina humana como medicina veterinária. O Newton é chileno e veio ao Brasil ainda como estudante para desenvolver pesquisas com bactérias em infecções hospitalares. O que o Newton explicou é que nas populações de bactérias, assim como em qualquer outra espécie, existem variabilidade genética, que vão fazer com que algumas bactérias sejam mais sensíveis e outras mais resistentes a um dado antibiótico. Quando usamos um antibiótico, ele mata as bactérias sensíveis, mas as resistentes, que por acaso têm mutações ou genes de resistência, sobrevivem. Essas resistentes continuam a se multiplicar, passam seus genes de resistência para as próximas gerações e podem até transferir esses genes para outras bactérias, mesmo de espécies diferentes. Portanto, as superbactérias surgem a partir de um fenômeno provavelmente antropogênico, que é o uso exacerbado de antimicrobianos, de forma geral, em diferentes atividades que não são restritas à parte humana médica. O que o Newton mencionou aqui me chamou a atenção. O uso exacerbado de antibióticos não se restringe à parte médica. E isso, por outro lado, também se começou a utilizar antimicrobianos a nível de produção de animais. Certo? Si nós vemos o Brasil é uma potência a nível de produção de alimentos de origem animal. Carne de frango, por exemplo, primeiro, segundo exportador a nível mundial, produção impressionante. Imagina se tu eres um profissional do agronegócio e tu fazes tua empresa com frango. Eu tenho um galpão cheio de frango e se um franguinho fica doente por uma bactéria, ela pode disseminar o resto e perco todo o lote. Portanto, na minha cabeça, falo, eu tenho que evitar infecções nestes animais para ter um maior retorno econômico. E, por outro lado, se demonstrou, por pesquisas também, que manipular a microbiota dos seres vivos te favorece ou te desfavorece algumas situações bioquímicas. No caso específico de animais de produção, quando tu utilizas alguns antibióticos, eles te direcionam para que algumas bactérias que são resistentes cresçam muito mais nesses animais, te favorecem, por exemplo, o ganho de massa muscular. Se começou a utilizar o conceito de promotor de crescimento, antibióticos como promotores de crescimento. Tudo bem, é favorável para microempresas, para agronegócio e para a economia de um país, com certeza. Mas, em contraparte, tu não vês o negativo, que é a formação de superbactérias e a probabilidade de que estas bactérias que talvez se formam no agronegócio cheguem a partir de alimentos para o ser humano por um microorganismo superbactéria que não tem tratamento. Ou seja, o uso de antibióticos, responsáveis por favorecer o surgimento das bactérias superresistentes, se estende a outras esferas da sociedade,
como pecuária e agricultura. Em 2023, um estudo da Proteção Animal Mundial, em parceria com a Universidade de Bolonha, revelou que cerca de 75% dos antibióticos vendidos no planeta são destinados a animais, e 80% dos antibióticos ministrados em fazendas industriais não são para tratar infecções, mas para acelerar o crescimento dos animais que servirão para a alimentação humana. Esses antibióticos são usados em doses muito pequenas na ração de aves, suínos, bois e peixes. O excesso de antibióticos na produção de animais também mascara as condições de vida desses animais, criados em espaços super apertados, aglomerados e muitas vezes sem ver a luz do dia. O resultado é a queda da imunidade, o que os torna mais suscetíveis a infecções como doenças respiratórias e diarreias. Para evitar que adoeçam e o problema se espalhe por toda a produção, o antibiótico é administrado preventivamente. Na agricultura, embora a quantidade de antibióticos utilizada nas lavouras seja, em geral, menor do que na medicina humana e na veterinária, o uso de antibióticos ainda é significativo em determinadas regiões. Eles são aplicados preventivamente também em cultivos como arroz e outros grãos. De acordo com o Newton, parte da seleção microbiana também pode acontecer dentro das nossas próprias casas. Se você tem um ambiente no qual tem muito antibióticos, os mesmos compostos que tu usas em casa, por exemplo, sabonete para lavar a mão que mata 99,9% das bactérias, shampoo, desodorantes que matan 99,9%. Existe una cosa extraña que el ser humano está medio paranoico con matar bacterias, y eso en las palestras yo comento de forma negativa. Para mí, matar bacterias es importante a nivel hospitalario, en un lugar donde yo tengo pacientes que son susceptibles a tener una infección. Mas ahora en mi casa, ¿por qué he tenido que matar con detergente para lavar ropa y tengo que matar bacterias? ¿O por qué tengo que me lavar yo con tanto antibacteriano? Si a microbiota, que son los microorganismos que nos carregamos, son nuestros amigos. Eles nos protegem de outros patógenos. Existe uma ideia geral difundida por propagandas de produtos de limpeza e higiene pessoal de que bactérias são obrigatoriamente ruins e que devem ser eliminadas. Porém, a realidade é bem diferente, pois muitas bactérias são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo e manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Por exemplo, no corpo humano, as bactérias fazem parte da microbiota, ou flora microbiana, e são essenciais para a digestão, produção de vitaminas, como as vitaminas K e B12, fortalecimento do sistema imunológico e proteção contra micro-organismos patogênicos. No intestino, por exemplo, elas ajudam a fermentar fibras, sintetizar nutrientes e manter a firmeza da barreira intestinal. Já nos ecossistemas, as bactérias são fundamentais para o ciclo dos nutrientes, como o ciclo do nitrogênio, transformando compostos em formas utilizáveis por plantas e outros seres vivos, e contribuindo para a fertilidade do solo. Elas também atuam na decomposição de matéria orgânica, reciclando nutrientes e sustentando a base das cadeias alimentares, além de terem papel na biorremediação, ajudando a limpar ambientes contaminados por poluentes. Cada vez que somos atingidos por microorganismos agresivos, patogênicos, nossa microbiota nos favorece, nos protege, um exército bom que nós temos. Portanto, não faz muito sentido para mim, a nível comunitário, te falo, por favor, em casas, por que matar tantos micro-organismos? Até agora, eu entendi o que são superbactérias e como elas surgem. Mas dado que esse é um problema sério que pode ameaçar o nosso futuro, por que a indústria farmacêutica não produz mais antibióticos? Bem, a Renata esclareceu esse ponto. E eles são desenvolvidos, indústrias farmacêuticas, por um processo bastante longo e demorado e que custa muito, né, para essas empresas desenvolverem esses medicamentos. E o que acontece no final das contas é que a dinâmica, né, das bactérias são tão rápidas que quando um medicamento entra no mercado, logo aparece a cepa resistente. Que é isso, a gente está cada vez mais rapidamente ficando sem opções para tratar infecções. E, em paralelo, está acontecendo um desinteresse da indústria farmacêutica em produzir novas moléculas, novos antibióticos,
porque se gasta muito dinheiro para produzir um, o tempo de vida dele é curto, os micro-organismos desenvolvem resistência. E a crise hoje é tão grande que quando aparece um medicamento novo no mercado, os médicos, numa postura muito correta, tendem a poupar esse antibiótico, ou seja, não usá-lo. Então, quando a coisa estiver muito grave... Quando a coisa estiver muito grave, é esse que você vai usar, mas vai ser lá no último caso. Então, isso vai ser traduzido para a indústria farmacêutica como poucas vendas, pouco lucro, para algo que custou muito. Cada vez mais, a gente está ficando sem opções terapêuticas. Por 2 fatores. Porque os micro-organismos desenvolvem resistência muito rápido e porque a indústria farmacêutica não está investindo em novas drogas. Ou seja, a produção de antibióticos é complexa e custosa. E simplesmente não é recompensadora para a indústria e para as empresas farmacêuticas, que, bem, são indústrias que visam o lucro. O buraco parece ser bem mais fundo do que eu imaginava. O cenário das superbactérias no mundo não parece ser nada promissor. Mas como eu fiquei doente no Brasil, eu queria entender como que essas bactérias surgiram e começaram a se desenvolver no país. Para entender esse ponto, eu conversei de novo com o Newton. Lembra que eu falei que ele era chileno e que veio para o Brasil ainda como estudante? Pois eu pedi para ele me contar essa história com um pouco mais de detalhes. Comecei dos primeiros meses, obviamente. Depois que o Newton chegou no Brasil, do Chile, ele teve muitas dificuldades. Imagina, eu sou da Patagônia, aqui calor que eu falava, pelo amor de Deus, eu não aguento. Eu vinha do lado frio, imagina, gelo, pinguins, num lugar... Além disso, tinha muito pernilongo. De noite ele não conseguia dormir. Meu Deus, quero ir embora. Não, mas tenho que ser forte. Tomava banho toda hora, tentava dormir. E também, com os poucos recursos, alugava uma garagem aqui na saída da USP. Apesar das dificuldades iniciais, o Newton permaneceu na pesquisa. Até que um dia, ele estava no laboratório e... Estava um dia no laboratório de tarde, mais ou menos 9 da noite. Deve ter sido quarta, quinta-feira. Não tinha mais ninguém no laboratório, eu sozinho. Amanhecia, eu amo o laboratório. E recebo uma ligação do Hospital Universitário da USP. Esse era o mesmo hospital em que, anos depois, eu estaria internada. Perguntam pela professora, não, a professora não está. Quem fala? O Newton. Newton, estamos com um problema. Temos um paciente aqui que vemos uma bactéria que nunca vimos na vida. É uma bactéria resistente a todos os antibióticos. Se chama Klebsiella pneumoniae. ¿Nos puedes ayudar? Porque o paciente está aqui, necessitamos uma alternativa de tratamento dos antibióticos que não temos nenhum mata. Falei, eu vou agora mesmo pegar a bactéria. O pessoal do hospital estava desesperado, porque surgiu essa bactéria que resistia a todos os antibióticos. Fui a pé no hospital universitário, pego a bactéria, volto para o laboratório, meia-noite, e começo a trabalhar esta bactéria rapidamente para isolarla. Fiz antibiograma, que é um teste no qual você confronta estas bactérias com um panel de antibióticos. E do outro dia, para minha surpresa, nenhum antibiótico matava este microorganismo. Falei, uau, isso aqui nunca vi na minha vida. Começo a levantar referência, na época estavam tendo a oportunidade de ter referência a nível de internet, né? Já estava evoluindo essa parte. Então, começamos a ver. A situação era séria e urgente. Procurando na internet, o Newton achou um artigo científico, que a gente comumente chama de paper. E esse paper vinha do Japão. E pego uns papers, sabe, de Japão, e aparece, fala, bactéria resistente a todos os antibióticos, tal característica, falou. E ele recomendava como fazer um screening para você confirmar um mecanismo de resistência que era teoricamente muito importante. Esse screening é um teste que coloca a bactéria em vários meios com antibióticos e investiga a quais antibióticos essa bactéria sobrevive e a quais antibióticos essa bactéria não sobrevive. Se a bactéria sobrevive em um meio com um determinado antibiótico, isso significa que a bactéria é resistente àquele antibiótico. Desse modo, a gente no final vai ter uma lista dos antibióticos aos quais a bactéria é resistente. Tenho
dentro do laboratório vi que tinha os reagentes, eu mesmo preparei o kit para fazer. Eu esperei o dia inteiro, não fui para casa, porque o caso era tão legal e importante, porque o paciente estava vida ou morte, que não dormi, fiquei, amanheci lá, e o resultado aparece de tarde e confirma o que o paper japonês falava. Esse paper japonês citava uma proteína produzida pela bactéria, uma enzima que a bactéria usava como proteção. E o nome é quase um palavrão. Que era uma tal de metalobeta-lactamasa, um mecanismo de resistência que estava aparecendo na época, muito, muito importante. E minha primeira pergunta foi, como que apareceu isso aqui no Brasil? Não tinha sido descrito. É isso mesmo que você escutou. O Newton, ainda como jovem pesquisador, participou do registro de uma das primeiras superbactérias a serem descritas no Brasil. Chega a professora e fala, professora, olha o que temos aqui. Falei, tem certeza, Newton? Sim. Pode comprar os insumos que... Perfeito, comprei rapidamente, demorou uma semana, chega e confirmamos molecularmente o fenômeno que estava acontecendo global e que começa na parte asiática. E essa, acredito que foi uma das primeiras superbactérias que foram descritas. E imagina, para mim, foi uma coisa que foi falei, nossa, Deus, depois de tanto sofrimento, depois de ser persistente com esto, foi para um pesquisador uma coisa interessante, porque é um dado inédito. Oi gente, aqui é o Lucas Andrade. Desculpe interromper essa história inspiradora do Newton e das superbactérias, mas eu tô aqui para lembrar que o Alô é um projeto que só existe por conta do financiamento coletivo. Na verdade, essa temporada tem o apoio do edital da Sociedade Europeia de Evolução. E convenhamos, deu pra ver que essa temporada tá bem caprichada, não tá? Então, dá pra ver a diferença que faz quando a gente consegue uma remuneração justa pra ter tempo pra pesquisar, estudar a pauta, estudar a narrativa, entrevistar pessoas, editar com calma. Outro exemplo é o Sinal de Vida, o podcast que a gente fez com o apoio do Serrapilheira. Então a gente tá mostrando pra você que a gente tem esse potencial. Só falta recurso. E esse edital da Sociedade de Evolução já tá acabando. Por isso que essa temporada tem só mais 2 episódios. Mas você pode fazer com que mais temporadas como essa aconteçam. Você pode contribuir com a quantia que você quiser mensalmente no site apoia.se/alociência. Apoiando com R$5 mensais, você entra no nosso grupo de apoiadores exclusivo, onde a gente faz vários sorteios de brindes e livros. Você também pode fazer um Pix agora, pela chave contato@alociência.com.br. Qualquer ajuda é muito, muito bem-vinda. Bom, agora bora voltar pro episódio. A Camila dizia sobre os primeiros registros de superbactérias aqui no Brasil. Esses primeiros registros no Brasil aconteceram nos anos 90. E, de lá para cá, a situação mudou muito. E muito rápido. Os primeiros registros são lá do final da década de 90, início dos anos 2000. E naquela época eram casos muito esporádicos nos hospitais. Só que de lá para cá, o que a gente viu é que isso se tornou endêmico em muitos hospitais, ou seja, hoje mais de 80% de um grupo bacteriano chamado Acinetobacter, que causa infecção hospitalar, é desse tipo. E a evolução foi muito rápida. Essas bactérias hoje estão disseminadas em boa parte dos hospitais brasileiros, principalmente naquelas áreas onde estão os pacientes mais críticos, que são as UTIs. Então, hoje, dificilmente você vai ter um hospital que tem uma UTI que não tem esse tipo de micro-organismo. Um levantamento feito pelo epidemiologista Ramadan Lakshminarayan, da Universidade de Princeton, estimou que, todo ano, acontecem cerca de 136 milhões de casos de infecção hospitalar causados por uma superbactéria no mundo. A pesquisa, publicada em junho de 2023 na revista PLOS Medicine, mostrou que a China lidera o ranking, com 52 milhões de casos. O Brasil aparece em quinto lugar, com 4 milhões, mas esses números ainda podem estar subestimados. No Brasil,
Os grupos mais vulneráveis são os que estão nas pontas da pirâmide etária: bebês com até 1 ano de vida e pessoas acima de 65 anos. Um dado preocupante é que o número de infecções por superbactérias aumentou durante e depois da pandemia de Covid-19. Em 2019, antes da pandemia, foram pouco mais de 1.000 casos registrados. Em 2020, esse número quase dobrou. E em 2021, só entre janeiro e outubro, já passava de 3,7 mil casos confirmados, mais que o triplo de 2019. Segundo uma reportagem da Fiocruz, isso se deve, em parte, ao aumento de pacientes em estado grave internados por longos períodos, o que eleva o risco de infecções hospitalares. Além disso, houve um aumento na prescrição de antibióticos durante a pandemia, muitas vezes para tratar infecções secundárias. Mas é importante lembrar que antibióticos não funcionam contra vírus, como o da Covid-19. Eles só devem ser usados para combater infecções causadas por bactérias. Esses que a gente conhece mais, eles são todos ativos somente contra a bactéria. Dessa forma, esses antibióticos são recomendados apenas para os casos com suspeita de infecção bacteriana associada à infecção viral. O grande aumento do número de casos de superbactérias no Brasil também pode ter uma outra explicação. São muitos os hospitais, infelizmente, isso é um fato, cujo esgoto vai acabar em algum rio, que vai acabar em algum mar. Não existe tratamento de esgoto hospitalar. O esgoto tem tratamento básico, provavelmente para o que é matéria orgânica, mas o resto da água cai no mar, cai, entendeu? Então, lugares urbanizados estão muito poluídos. E a poluição não é só por metal pesado e resíduos de indústria, bactérias que são patogênicas. E a Renata complementa. E muitas vezes essa água desse rio, ela é usada, né? A gente tem os usos múltiplos da água, a gente pode usar para irrigação, a gente pode usar a água dessas praias para recreação. Então a gente acaba entrando em contato com essas bactérias e vira uma outra via de inserção de novo da resistência nos hospitais. Então está sempre entrando novamente, porque o nosso ambiente extra-hospitalar não é limpo. E no caso dos antibióticos usados na produção da carne, esse animal produz um esterco que muitas vezes é usado como fertilizante. Então aquelas bactérias que foram selecionadas no intestino desse animal serão colocadas no solo para fertilizar plantações diversas. Chove, isso vai drenar também para rios, isso vai entrar nos lençóis freáticos, né? Isso vai percolar o solo, vai entrar nos lençóis freáticos. E aí a gente vai beber essa água, a gente vai usar essa água para irrigar as coisas que a gente come. A própria carne dos animais, durante o abate e tudo mais, ela pode ser contaminada com essas bactérias resistentes que estavam lá. Então essas bactérias também estão na nossa cadeia alimentar. Elas estão no ambiente que a gente vive todos os dias. E se a gente não faz a prevenção correta e acaba tomando antibiótico desnecessariamente, a gente seleciona. E aí a gente produz resíduos que vai jogar mais bactéria e assim vai. É um ciclo vicioso, né? E os impactos das superbactérias não afetam apenas seres humanos, como lembra o Newton. Que nós estamos fazendo uma vigilância a nível de animais que estão em perigo de extinção. Essa mesma bactéria que provavelmente tem uma origem hospitalar, certo? Tem muita associação com a origem hospitalar, apareceram peixe-boi, baleias, tartarugas marinhas, que fazem uma migração, imagina, no litoral do Brasil, que é enorme. Eles se aproximam no litoral, e o litoral, querendo ou não, imagina Santos, como que é, totalmente poluído, né? Ninguém pensa nisso, mas é poluído. Por quê? Porque é um porto gigante, vem barco de todo mundo. A água de lastro, que é a água que está nesses barcos do Japão, China, é eliminado aí mesmo. E a Renata ainda faz um adendo. Então hoje você tem essas bactérias super resistentes, essas superbactérias, em praias, em rios contaminados, a gente tem isso pelas ruas das grandes cidades. Ou seja, o saneamento ambiental também é uma coisa importantíssima.
para evitar que a gente entre em contato com essas bactérias. Porque imagine o seguinte cenário. A gente mora num grande centro que tem muitos rios contaminados, que caem muito esgoto, inclusive esgoto hospitalar. E eventualmente tem uma grande chuva, isso gera uma enchente, essas bactérias vão parar ali na rua, você sai para passear com seu cachorro está sempre cheirando o chão, essa bactéria entra em contato com ele, fica no corpo dele, a bactéria vai para você. A fala da Renata aqui mostra como a exposição a superbactérias não é algo distante. Ela está ali, na esquina de casa, na enchente, no passeio com o cachorro. Mas a coisa vai além da infraestrutura urbana precária. O Newton trouxe ainda outro elemento que amplia essa conversa. As mudanças climáticas também estão moldando esse cenário. Te prometo, en nuestros últimos años nos hemos recibido una cantidad de amostras por bacterias que nunca vi en mi vida. O sea, existe sí una clara mudanza epidemiológica con patógenos que teóricamente acredito que están siendo adaptadas por cambio de temperatura, porque queriendo o no, eso es un dato que está publicado en muchos jornales. O cambio de temperatura existe. Para un microorganismo faz muita diferença. A Renata amarra tudo isso só com uma visão que vai direto ao ponto. Saúde humana, animal e ambiental são uma coisa só. Está tudo conectado, então ambiente, esfera animal, esfera humana é totalmente conectada. Até aqui, eu já havia entendido que a questão das superbactérias parecia ser muito mais complexa do que eu havia pensado. Mas se a gente pensar no nível social e econômico, a gente ainda percebe que o buraco pode ser ainda mais fundo. Dado que a questão é sanitária e de saúde pública, precisamos entender que existem pessoas que estão mais expostas a essas superbactérias do que outras. Quem vai estar mais exposto é quem não tem acesso a uma água de abastecimento de boa qualidade. Ou quem se banha numa água que não tem tão boa qualidade. É quem não tem acesso a um sistema de saneamento de qualidade. Ou quem mora próximo a esgoto a céu aberto. E então, quando a gente fala desse ambiente extra-hospitalar, a gente fala também de um problema social. Acaba que está mais exposto aquelas pessoas que não têm acesso a serviços de saneamento básico. E considerando a questão no Brasil, nós bem sabemos que a população negra está mais concentrada em regiões pobres e com pouco acesso a saneamento básico. Agora voltamos ao ponto em que eu me encontrava, internada por uma infecção bacteriana renal grave. Depois de explorar essa temática das superbactérias um pouco mais a fundo, eu comecei a entender que talvez eu não precisasse carregar tanta culpa por estar nessa situação. Talvez o problema não fosse só meu. Essa infecção, essa tal bactéria resistente, não era só um acidente no meu corpo, era parte de algo muito maior. Ou seja, não era só sobre mim, a Camila, era sobre a forma como usamos antibióticos em larga escala, sobre como a agropecuária os utiliza para acelerar a sua produção, sobre como a indústria farmacêutica os distribui e às vezes lucra com excesso, sobre como o acesso à saúde, saneamento e informação no Brasil é tão desigual. E de repente as coisas ficaram mais claras. Isso não é um problema de saúde individual, era um problema ambiental, social e sistêmico. Mas e agora? Será que esse problema tem solução? Bem, as prospecções dos cenários futuros não são nada animadoras. Com antibióticos sendo cada vez menos eficazes e com a produção lenta de novos medicamentos, é possível que nos próximos 25 anos nós tenhamos um boom ainda maior de resistência a antimicrobianos. E o impacto disso seria quase como retornar 100 anos na história da medicina. Qualquer infecção poderia ser letal. Ou seja, sem cesarianas, sem transplantes de órgãos, sem operações simples, tipo operações de joelho, sem próteses de quadril, sem quimioterapia. Não teríamos muitas coisas. Ai, Deus. Ou seja, a coisa ficaria feia. Então, as projeções é que a gente, se continuar assim, é que a gente chega no que a gente chama de uma época pós-antibiótica.
que seria caracterizada por um evento como o seu, né, que é uma infecção urinária, que hoje é tratada de uma maneira relativamente simples ainda, e que seria, assim, uma infecção urinária condenaria uma pessoa à morte. Ela chega a ser uma infecção sistêmica, vai para a corrente sanguínea e aí o prognóstico dos pacientes fica muito ruim. Contudo, apesar da possibilidade de um cenário futuro catastrófico, Renata é esperançosa. Mas é importante que a gente diga também que existe uma mensagem de esperança que é: se a gente fizer alguma coisa, talvez esse cenário mude. E aí entra o que é que a gente pode fazer, né? Então, de novo, nos níveis individuais, vacinas, higiene, pressão para que a gente tenha governantes que promovam um ambiente saudável, práticas industriais sustentáveis, que não gerem tanta poluição, reciclagem de lixo, porque a gente sabe que bactéria também se adere a plástico e, enfim, isso também concentra essas bactérias ali. Tratamento de esgoto, esse tipo de coisa. A nível de prevenção, a Renata enfatiza os cuidados na área hospitalar. Então, a equipe de assistência tem que ter medidas para evitar o contágio de bactérias de um paciente para o outro, então a transmissão dessas bactérias de um paciente para o outro. E aí é essencialmente lavagem das mãos no ambiente hospitalar e uso de substâncias, tanto medicamentos, tudo que você vai infundir naquele paciente tem que estar muito esterilizado. Mas também fora do ambiente do hospital. Lavagem de mãos, alimentos, bem higienizados. Vacinas. Se eu tomo uma vacina que me impede de ficar doente, eu evito tomar antibiótico. Se eu evito tomar antibiótico, eu evito selecionar aquelas bactérias resistentes que depois podem me causar uma infecção. Ela também enfatiza a importância de se tomar antibióticos apenas com prescrição médica e obedecendo rigorosamente às instruções de uso e de descarte. Mas é super importante seguir o tratamento até o final. Muitas vezes, quando a gente está com sintomas de infecção, a gente sofre muito. Então, nesses primeiros dias, a gente tende a tomar os antibióticos bem direitinho. Só que dali depois de 2 ou 3 dias, você já está se sentindo melhor e é a hora que você esquece de tomar. Ou simplesmente acha, já melhorei, então vou parar. Porque se a gente não vai até o final, a gente seleciona bactérias resistentes. Você vai lembrar porque voltou os sintomas e agora aquele medicamento que você estava tomando já não era mais eficiente, vai ter que tomar um mais forte. Então, isso é super importante. Outra coisa super importante, muitas vezes as pessoas que não tomam o medicamento até o final, e isso é frequente, o que acontece? Esse medicamento sobra. E aí, esse medicamento que sobra, a gente passa para alguém, estimulando a automedicação. Muitas vezes, quando esse medicamento sobra, ele é passado sem ter a quantidade suficiente para fazer o tratamento até o final. E se o medicamento vencer, ele vai ser descartado como? No vaso sanitário, no lixo. Então tudo isso vai gerar pressão também, pressão seletiva no ambiente, que uma hora ou outra vai voltar também para a gente. Ou seja, existe muito que podemos fazer como cidadãos para evitar o surgimento e o alastramento de bactérias superresistentes a antibióticos. Enquanto isso, cientistas estão trabalhando no desenvolvimento de outros métodos de combate às bactérias que não dependem de antibióticos. Um desses métodos é chamado de fagoterapia. Fago são vírus que atacam bactérias. Então, em alguns países, é feito o tratamento de infecções usando esses bacteriófagos. Mas isso no Brasil não tem ainda muita aplicação. Ou o uso de probióticos, que são bactérias benéficas que, quando consumidas em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde, principalmente para o intestino e o sistema imunológico. Eles podem ajudar a prevenir infecções resistentes e reduzir o impacto do uso excessivo de antibióticos. Eles produzem uma tal de bacteriocinas, que são antibióticos naturais. Então, probióticos, sim. É uma parte da ciência que tem muito a explorar. Imagina, a biodiversidade brasileira é gigante. Então, a probabilidade de você encontrar novos probióticos, ou seja, bactérias benéficas, é enorme.
O Newton aponta algo promissor. O Brasil, com toda a sua biodiversidade microbiana, tem um potencial enorme para descobrir novos probióticos. Essas bactérias boas que ajudam a prevenir infecções. E quem sabe até reduzir nossa dependência dos antibióticos. Bom, como eu tô aqui gravando vivinha, você já deve ter percebido que eu sobrevivi à infecção. Eu saí do hospital. Depois de 2 semanas e com alguns quilos a menos, eu finalmente voltei para casa. A minha ideia inicial era voltar para o laboratório no dia seguinte, mas eu não consegui. O meu corpo não deixou. Era como se ele estivesse ordenando que eu ficasse em casa. Então eu mandei mensagem para o laboratório de novo, avisando que estava tudo bem, mas que eu precisava de mais dias de descanso. Com o passar do tempo, eu fui retornando aos poucos e as coisas caminharam como tinham que ser. Eu consegui viajar para fazer o tão esperado intercâmbio e, no ano seguinte, eu defendi o meu mestrado. No final das contas, a bactéria que causou a minha infecção não era considerada uma superbactéria. A bactéria era uma Escherichia coli, que felizmente respondia a vários dos antibióticos testados. Mas então, por que foi tão difícil tratar a infecção? E por que eu precisei ficar 2 semanas no hospital? Bom, você deve se lembrar que o meu primeiro diagnóstico veio depois de um ultrassom, certo? E como você deve saber, bactérias são microscópicas e não aparecem em exames de imagem como o ultrassom, a menos que elas formem um cisto. Um cisto bacteriano é basicamente uma estrutura de resistência. É como se várias bactérias se juntassem e criassem uma cápsula protetora. Dentro desse cisto, elas ficam mais protegidas, inclusive dos antibióticos. Ou seja, o corpo e os antibióticos têm mais dificuldade de combatê-las, e o tratamento também se torna mais complicado. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. A infecção estava localizada, encapsulada, e pôde ser identificada por ultrassom por causa desse cisto. Por isso o tratamento demorou, e por isso eu fiquei tanto tempo internada. Você deve estar pensando que toda a minha noia sobre eu ter uma infecção com uma superbactéria foi à toa, né? Bem, por um lado eu sim penso que eu poderia ter economizado um pouco de tempo e energia não pensando nisso tudo. Mas por outro, essa angústia me fez entender que o assunto é muito mais sério do que eu pensava. Quase 6 anos depois desse episódio de infecção, eu continuo estudando interações hospedeiro-micro-organismos, agora um doutorado. E a pergunta que ressoa, a qual eu também fiz a Renata e ao Newton é: o que nos faz continuar? O que me faz continuar nessa linha é o fato dessas bactérias estarem sempre evoluindo. Então não é um conteúdo que se esgota nunca. Sempre tem algo novo para conhecer, para aprender, sempre tem um mecanismo emergente e muitos desafios ainda por serem superados. O sonho de todo pesquisador, siempre falo para los alumnos, es que a ciencia tiene que evoluir no sentido de que nós temos que criar pessoas, formar pessoas que nos ensinem. Eso é o que é legal da ciência. Quando alguém, tu consigues educar a um aluno, ensinar, e ele depois volta e ele te ensina. Todo mundo vai evoluindo, vai aprendendo, né? Ninguém aprende a ser professor nem pesquisador de zero. Isso se aprende com experiência. Mas sempre é evolução isso. E na cabeça de muitos falam, não, a pesquisa boa de qualidade só se faz nos Estados Unidos, na Europa, porque tem mais dinheiro, obviamente, mas não, aqui temos tanto e somos, Latinoamérica, somos muito mais inteligentes porque como nós temos deficiência em orçamento, nós temos que ser originais e nós temos que fazer trabalhar a cabeça com as ferramentas que nós temos. E isso é algo positivo, porque te faz pensar muito mais. Você gostou desse episódio? A temporada Nós na Evolução ainda está cheia de surpresas. No nosso próximo episódio, que vai estar disponível na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre como os seres humanos influenciou e influencia na evolução das plantas. Já ativa as notificações para não perder as novidades e não esquece de acompanhar a gente no Instagram, @Luciência. Esse episódio teve o apoio da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva, ESEB. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Camila Beraldo. A edição e a arte da vitrine são do Lucas Andrade. A distribuição é do Luciência.
Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. E temos!